No seu programa Cast Semanal, e essa semana a gente está aqui com o João e o Marcos para falar sobre tributação. Esse que é um tema, né, que está causando alvoroço, porque tá todo mundo assim, o que eu pago, o que eu não pago, o que eu vou ter que pagar, o que vai mudar. Então, boas-vindas, né? E eu vou começar com o João. João, aqui de praxe, os nossos convidados se apresentam. Então, conta pra gente quem que é o João, o que o João faz. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês, tá? Meu nome é João Macedo, sou advogado e também contador, com formação, com atuação principal na parte tributária e societária, né? Com mais de 30 anos de profissão. Nosso escritório é um escritório novo, base em Goiânia, né? Temos uma equipe hoje de 22 advogados no escritório, atuando no ramo empresarial como um todo. Em Balsas a gente chegou em 2018, né? Em 2018 aqui viemos fazer nosso primeiro projeto a convite do pessoal da Casa Sertaneja. Seu Wilson, o Júnior, o Tibério, a família, né? Uhum. E de lá o trabalho nos apresentaram, conhecemos alguns contadores que nos apresentaram para os seus clientes e tem dado certo. A gente já tem aí várias famílias que a gente vem atuando, né? Então é isso. Maravilha. Marcos Felipe, 11 anos de advocacia, 9 anos dedicado ao direito tributário, ao estudo do direito tributário, da contabilidade, e aí ajudando tanto produtores rurais quanto empresários a destrinchar o que é esse sistema tributário nosso, tão complexo, tão difícil, tentando traduzir em termos mais simples a complexidade do nosso sistema. É isso. É bem simples, entendeu, gente? É assim, ó, ele falou, ele resumiu, é tudo muito simples. Na verdade, até porque, assim como no agro a gente tem a questão da legislação ambiental, que é extensa, que é rigorosa, é a mais rigorosa que a gente conhece, né, mundialmente, eu acho que a tributação, pelo jeito, não é muito diferente, né, em termos tanto de extensão, quanto no sentido de favorecer entendimento. O Macedo tem um pouquinho de experiência a mais, mas ele vai poder dizer um pouco, porque ele é da época do ICM ainda, antes do ICMS, não tinha o ICM. A pessoa quando quer falar idade, aí joga lá. Eu tô há 9 anos e ouvia falar dessa reforma tributária que ela viria para simplificar, a gente acreditava que ela nem sairia do papel, mas a gente deu uma brasileirada, a gente pegou um padrão internacional, seguido que é recomendado pela OCDE, dos melhores países de tributação, e adaptou ao nosso sentido. Então, assim, era para ser mais simplificado o que a gente vai falar aqui hoje. Mas, longe disso, acho que por conta do histórico que se tem de complexidade, a gente não conseguiu evitar tanto assim, né? Bom, no Brasil, quando você fala de tributos no Brasil, quando se compara com outros países do mundo, quem vem para cá geralmente passa para outras pessoas fazer as interpretações e não entra nessa área, porque no Brasil tributação é bastante complexo hoje, né? A reforma tributária, a visão principal que era para simplificar. Mas nós estamos falando de Brasil. Se eu posso complicar, né? A gente dificulta um pouquinho o que é simples, né? Até nós temos uma forma de tributação que o simples, se você pegar o simples nacional, é o mais complexo que existe. Então não serve. O simples só tá na palavra. Só tá na palavra. Então não serve de base. Então, para quem, ou seja, eu já tenho mais de 30 anos atuando, né? Nessa parte tributária. Já passamos por muitas coisas. E desde quando você tinha nota fiscal impressa, que você tinha que ir lá na fazenda perfurar, fazer o bloco, controle, emitir nota com carbono na mão, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Quando se falou em nota fiscal eletrônica lá atrás, a gente não acreditava que ia funcionar. Eu falei, como é que é? Eu vou fazer aqui, vai entrar no sistema de lá até eles me devolver, e funciona muito bem, né? Então, quando a gente fala em reforma tributária, a aplicação do novo modelo tem uma dificuldade, vai ter uma dificuldade muito grande, mas para o futuro, a tendência é melhorar bastante. O complicador desde o início, quando você falou em reforma tributária, que eu falei, nós estamos falando de Brasil, poderia se preparar diferente. Prepara a legislação, dá um prazo para todos se adequarem e vira a chave. Aqui no Brasil não, criou-se o período de transição. Eu vou conviver com 2 regras. Eu vou conviver com imposto, o PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, e aos poucos vai se eliminando. 2027 sai PIS, COFINS, entra o CBS. Mas o IBS entra e começa a diminuir o ICMS, o ISS, o IPI. Então se torna mais complexo. A aplicação disso, a adaptação desse sistema, entendimento de todos. Então vai ter muitos problemas até lá, e a gente imagina, né? Por mais que se queira facilitar.
Mas o mais importante de tudo é a gente se planejar desde já. E o bom é que o produtor rural não tem problema, né? Tem mais esses assim, então... Porque daí já fica assim, meu pai, eu não tô entendendo nada que esse homem tá falando. E aí e eu ainda tenho que passar tudo, as informações todas. Gente, eu sou contadora de formação também, mas é só contadora de formação. Eu fico pensando assim, que eu acho que vocês dormem, e aí vocês acordam, abrem o jornal, nova regra no imposto. Não é meio assim, não? Na verdade, a gente já dorme esperando a mudança. Por exemplo, amanhã nós estamos aguardando, desde meados desse mês, a publicação oficial do Comitê Gestor do IBS, da Receita Federal. Se, a partir de 1º de agosto, no mês seguinte agora, nós vamos ter que fazer finalmente os destaques dos novos tributos dos documentos fiscais. A lei trouxe essa previsão está em vigor, mas existe uma expectativa de que seja prorrogado, justamente porque, ante a complexidade, o pequeno fornecedor, o pequeno produtor, às vezes nem tem internet, não tá preparado para isso. Então a gente está na expectativa, eu já venho as semanas abrindo, como você bem disse, abrindo o jornal todos os dias para saber se a legislação vai ou não mudar. O que eu digo para os nossos clientes, a gente tem uma relação de proximidade, né? A gente faz um projeto, continua amigo e continua com vínculo, e muitos se transformam em clientes de consultoria mensal. Hoje não basta o empresário, o produtor, ele não basta saber da atividade dele. O produtor, ele não basta saber do plantio da terra, o momento de plantar, qual é o melhor insumo, qual é a melhor semente, se vai cair chuva ou se não vai. Ele tem que conhecer de legislação, tem que conhecer de legislação ambiental, ele tem que conhecer de legislação trabalhista e, mais do que nunca, conhecer de legislação tributária. Ele tem que conhecer, não ele tem que ser especialista, mas ele tem que ter um norte, porque senão ele simplesmente entrega para alguém e às vezes acontece algumas coisas, como acontecia muito no passado, você é surpreendido com alguns dissabores aí, algumas multas, alguns processos. Você não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Então, acho que o conceito, por que a gente é importante essa proximidade? A gente tem feito apresentações para os nossos clientes voltados ao segmento de transporte, segmento do agro, segmento de medicamentos. Então, a gente tem feito apresentações fazendo um pouco do en passant da norma como um todo, mas, olha, você é do agro, o seu impacto para o agro vai acontecer isso, isso e isso. Que é importante você saber o geral, mas isso aqui vai acontecer com você. Então, no mínimo, ele tem que ter conhecimento. Olha, o que está mudando de fato? O que está mudando de fato, né? João, quando você fala isso, e mesmo na questão da legislação, de todas elas, até quando a gente olhava, inclusive, para o produtor com aquela questão do tipo, ele é um CPF com uma inscrição estadual. Então, antigamente, e essa coisa da profissionalização realmente do agro, e a gente vê isso, pelo menos assim, minha percepção mais clara, ela aconteceu realmente nos últimos 6 anos. Parece que assim, que até a própria pandemia parece que fez isso, no sentido dessa exposição do produtor, de modo geral, acabou, parece que aparecendo de uma forma diferente, e parece que o produtor passou a se enxergar também um pouco diferente. Por que eu tô falando isso? Porque assim, quando a gente olha para grandes produtores, a gente vê às vezes uma operação um pouco diferente, do tipo, a estrutura, né, em termos de ter mais gente trabalhando, você tem aí uma estrutura às vezes até, ou do próprio RH, da parte ambiental, né, e às vezes uma equipe jurídica, né, que já é prestadora de serviço, que já tá ali um pouco mais próximo e tudo, mas quando a gente olha para o Brasil e enxerga, por exemplo, que 70% desses produtores rurais não são grandes, a gente tá falando que 70% dos produtores rurais brasileiros, eles são menores, né, vai ficar ali, eu vou falar até 500 hectares, mas a gente tem muitos pequenos realmente produtores. Às vezes, talvez, eles se coloquem na posição de que é mais difícil ter essa estrutura e enxergar e entender tudo isso, né? Porque é a complexidade, volume de informação. Para a tributação, vai ser diferente? Tem alguma diferença? Ou essa coisa da tributação é tudo igual? Bom, na palestra que a gente vai fazer hoje no Sindipalsa, a gente vai deixar bem clara essa diferenciação. A legislação prevê com a reforma agora uma diferença entre o pequeno produtor e o que eles julgam que seria o grande produtor, né? Só que essa diferença foi em valor de venda no ano. Quem é 3 milhões e 600, quem vende até 3 milhões e 600 é um pequeno produtor. A linha de corte é financeira. É financeira, é um pequeno produtor. Não é hectare. Quem vende acima de 3 milhões e 601
é um grande produtor. 601 Então, ou seja, não é, a diferenciação é financeira, como você bem falou, não hectares e área de plantio, nada disso. Por aí só você já vê que já é um problema. Sim. Então, isso significa o quê? Vai chegar o seguinte, eu vou chegar no final do ano, eu já faturei 3.599.000, não vende não, deixa para vender o ano que vem, ou então não vende. Sim. Né? Porque senão você muda a regra de tributação. Você muda E a aí regra de como o governo vai te ver. Mas o que a gente fala, quando você me pergunta de estrutura, bom, isso pode se comparar, o produtor, pode se comparar, não, é a mesma coisa com a empresa. Uma empresa de pequeno porte, uma empresa, um bar ali na esquina, um restaurante pequenininho, uma lojinha, com uma grande rede, uma concessionária, né? Isso é a necessidade. Então, se eu tenho que controlar 15 empregados, 20 empregados, eu já passo a exigir um pouco mais, que a minha estrutura é maior. Sim. Então eu tenho que ter um conceito, e a gente gosta de ter as nossas regras, né? Eu quero selecionar, a regra de contratação é isso, e às vezes um escritório terceirizado, por melhor que seja, não consegue te atender a tempo e a hora do que você precisa, né? Mas tem bons escritórios que conseguem fazer isso. Não? Mas você trazer uma equipe, uma pessoa para fazer seu RH, uma pessoa para fazer seu financeiro, uma pessoa para fazer seu advogado interno, aí você encara isso seu custo. E isso no final, se a sua estrutura é pequena, o peso desse custo fixo fica grande, né? Que às vezes não é vantajoso. Por isso é melhor o quê? É melhor o quê? Tipo aqui, a gente tem alguns clientes de consultoria. O escritório, nós temos a área de contratos, nós temos a área civil, nós temos a área de família, nós temos a área trabalhista, temos a área tributária e societária. Então, quando um cliente nos contrata, ele tem uma equipe de vários advogados para atendê-lo. E o retorno é rápido. Mas eu quero que o advogado aqui para trabalhar para mim, ele vai ter que entender de tudo. O RH vai ter que entender de tudo, né? Seleção e tudo mais, o contador, de tudo. Né? Então, às vezes o que é? Custo e necessidade de cada um, né? Sim. É necessidade de cada um. Por isso que é importante, quando você chega a um certo tamanho, a empresa quando chega a um certo tamanho, geralmente ela tem uma estrutura interna. Por quê? Justifica a necessidade. Você consegue diluir o custo, né? Só para complementar a fala do Macedo, a gente tem brincado que agora não tem mais opção pro produtor, pro empresário. Agora ele definitivamente vai ter que entender de tributo. Por quê? Porque a tributação, ela muda completamente a forma de visualizar os tributos, de raciocinar. Então, pegando o que o Macedo disse aqui, em relação a quem vai ser contribuinte e não contribuinte, a lei disse muito bem. 3.600.000, tem uma atualização anual pelo IPCA, então a cada ano aumenta um pouquinho, mas faturou acima de 3.600.000, já é automaticamente contribuinte. Tanto é que, a partir de 1º de janeiro de 2027, mesmo sendo produtor na pessoa física, ele vai ter um CNPJ. Ele não vai ter que abrir uma PJ, mas ele vai ter para fins de controle da Receita Federal. E o que é o problema? Bom, primeiro de tudo, se carregou dentro desse sistema estruturas antigas que deveriam não existir, como, por exemplo, o chamado diferimento, que é jogar o pagamento do tributo para frente. O agro foi a única coisa que trouxe isso. E ela vai acontecer justamente em operações que envolvem produtor rural não contribuinte. Ok, o agro não está tão desacostumado assim com isso, mas o que é a grande questão? É o sistema de créditos, por exemplo. Qual que é a grande diferença de eu comprar de um produtor rural contribuinte para um não contribuinte, o que é o pequeno? O não contribuinte, ele não transfere crédito sobre a venda para o outro. Ao contrário do produtor rural contribuinte, que eu compro e eu tenho um crédito dele que eu posso abater com as minhas vendas. Em tese, o produtor rural não contribuinte sairia desprestigiado nessa operação, porque ele não geraria, o produto dele ficaria mais caro, porque o produto dele, o preço é o mesmo, mas ele não me gera crédito. Então o que o governo criou? O governo criou um chamado crédito presumido para o produtor rural não contribuinte. Quanto é que vai ser esse crédito presumido? A gente não sabe ainda. O governo está reunindo um volume de informações, uma volumetria muito grande para saber quais são as operações que os produtores rurais não contribuintes praticam hoje, para que o ano que vem ele possa dar esse crédito. Então a compra que eu fizer do produtor rural não contribuinte, estima-se que vai ser entre 10% e 15% de crédito para que ele tenha uma equivalência e possa concorrer com o contribuinte, que seria o contribuinte. Então, não tem como não o produtor rural, seja ele pequeno ou grande, não entender minimamente o direito tributário agora. E é não, na verdade, assim, até porque assim, o nosso público é um público misto, né? Então, e é interessante porque a gente tem empresários que não são do agro, mas você falou uma expressão aí que eu acredito que muita gente fica perdido, ou a questão da diferenciação. O que é
contribuinte e esse não contribuinte nesse sentido de ter ou não ter créditos. Aham. O não contribuinte, que seria o pequeno produtor, como você bem mencionou, é aquele... Esse ainda da faixa dos 3.600. 600. Esse cara é o seguinte, toda compra, o sistema agora tá mudando, tudo que eu comprar com nota fiscal, eu vou ter direito a crédito. Ok. Por quê? Porque a alíquota do tributo vai aumentar, a gente não sabe ainda quanto que é a alíquota desse novo tributo. A gente vai saber a partir de agosto, de outubro, após as eleições, o governo federal diz que vai divulgar a alíquota da CBS, que diz que é perigoso divulgar antes, né? Eu acho bom que se fosse baixo, ele não ele não pouparia esforço para já fazer propaganda política, mas como não vai vir? A gente estima que essa alíquota federal seja 10%, entre 8% e 10%. Altíssima. E as outras, que vai ser Se refere somente a PIS e COFINS. Sim, sim. que é a federal. E aí tem o IBS, que é o estadual e municipal. Estima-se entre 28% e 30%. Estima-se entre 28% e 30%. Que serão as novas alíquotas. Calma. Respirar. Mas vamos lá. É importante continuar, Marcos, acho que é importante. Só para fechar o raciocínio. Então, aumenta-se o valor do tributo. O governo diz, tá, tudo bem, como o tributo, em tese, na visão dele, não aumentaria, mas a gente sabe que aumenta, tudo que você comprar tem crédito, porque eu posso abater das minhas vendas. Então, as minhas aquisições, com nota fiscal, vem o valor destacado do tributo que foi pago ali. E aí, ao final, eu abato das minhas vendas. Tem gente que, se eu tiver mais aquisições no mês do que vendas, eu, em tese, tenho crédito a ressarcir. O produtor rural pequeno, abaixo de 3.600.000, em tese, não dá esse crédito. Porque ele não paga. Porque ele não paga. Ele é isento, ele não é contribuinte. Sim. Aí, o governo pensou, pô, mas vai ficar muito ruim eu comprar do produtor rural não contribuinte, porque ele não vai gerar crédito pra frente da cadeia. Você vai querer, comprando, você vai querer mercadorias com crédito, pra poder abater do tributo que você tem a pagar, né? Então o governo disse, vamos criar um crédito presumido para ele. Quanto que é esse crédito presumido? Não sabemos, é o que o governo vai estipular até o próximo ano. Estima-se entre 10% e 15%. Então, esse é o crédito fiscal. Mas não se assuste, calma, que essa alíquota, por enquanto, essa alíquota é estimada. Certo? Vai variar entre 26 e 30, 26 e 30, 26,5% e 30%. Isso é pegando os dois tributos, o CBS, que se substitui o PIS e COFINS, e o IBS, que substitui ISS, ICMS e IPI. Certo? Entra em vigor agora, a partir do ano que vem, a CBS, que é só o PIS e COFINS. Então, a alíquota estimada vai gerar em torno de 8% a 10%. O que não se tem ainda essa alíquota definida. Qualquer afirmação nesse sentido é inverídica. É mera especulação. Exato. O IBS entra em vigor a partir de 2028, com uma alíquota mínima, reduzindo o tamanho da CBS, mas o efeito dele mesmo, prático, vai começar a partir de 2029. Vamos supor, você definiu uma alíquota do IBS de 18%, mais os 10 de cá, 18%, ele vai entrar primeiro com uma alíquota de 1,8%, que seria 10%, e o ICMS diminui 10%. Se o ICMS é 23%, vai cair para 21,7%. É o caso do Maranhão, 23%, né? Exatamente, vai cair para 21,7%. Então, isso chega até o IBS ter 40% da alíquota em 2032, e o ICMS reduzir 40%. Em 2033, aí soma o ICMS e entra o IBS cheio. Pro agro, é importante, acho que você fazer um complemento, Marcos, porque tem uma regra específica. Porque no Brasil é o seguinte, era para ter uma única alíquota. Nós temos 3, né? Que é a CBS, para o governo federal, o IBS, que é para o estado, e tem a parte do IPS, que é para o município. Então, não vai ser uma alíquota definida, né? Então, cada município vai ter um impacto de regra nisso. Mas vai ficar muito próximas, ali, como eu arrisco dizer que vão ficar próximas. Tá? Para o agro, como para outros segmentos, tem uma regra específica. O agro vai ter uma redução da alíquota de 60%. Porque hoje o produtor, quando ele vende grãos, um boi em pé, a gente fala assim, vamos pegar o caso do produtor agrícola, grãos. Na venda de grãos, ele não paga PIS e COFINS. Ele não paga ICMS. Então você fala, pô, mas então quer dizer que eu não pago nada hoje e vou passar a pagar, mesmo com a redução, 28, vou passar uma alíquota de 11, 12, então vai ter uma carga? Sim, vai passar a ter, mas os produtos que eu compro eu vou ter crédito. Então vai ter um net ali, vai ficar em torno de 5, 6. Só que uma regra, hoje o produtor, quando você define o preço da soja, o milho, você negocia já pensando o quê? Que não vai ter imposto? Sim, o líquido, né? É líquido. A partir de 2027, acabou. O imposto vem em cima. Então vai ser o preço mais o imposto. Então vai ser uma estratégia, o quê? Quem se preparar vai negociar. Pera, olha, a soja continua a 120. O que for acima desse valor é imposto, é do governo federal. Você que paga, é o comprador que paga.
né? Você vai embutir isso no seu preço, não, você vai receber o seu 120 e os outros vai para o governo. E o seu comprador se acredita. Então, o que tem que fazer? A gente tem que se planejar, o produtor tem que se planejar para ver os contratos de venda, para já prever essa regra que, olha, meu preço é líquido. O que foi imposto é por fora e é seu, tá aqui. E com o meu comprador negociar também, olha, peraí, você vai pagar imposto, você vai reduzir a sua carga, então seu preço tem que diminuir. Então, resumo de tudo, o produtor ele tem que se planejar, ele tem que se organizar e tem que conhecer, se ele não conhecer dessa nova fazer regra, um curso ele já sai perdendo, 60 anos, já sai perdendo. Mas, ou seja, é complicado ao dizer, ao você escutar, mas vai mudar? Vai. Mas são coisas que você consegue se adequar e o mercado vai se ajustar para isso também, né? Quando acontece essa mudança, quer dizer, hoje, principalmente no caso do ICMS, a gente tem no Maranhão o maior do Brasil, né, com 23%, e a gente tem o São Paulo com, quanto, 11%, né? Ali com o ICMS? É. Não, é 18%. Lá é 18%. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é 22%. Mas tem um estado que é... Qual que é o menor hoje? Santa Catarina. 17. Santa Catarina, Espírito Santo é 17%. Então, se a gente tem essa diferença hoje do ICMS de 17% para 23%, né? Com essas mudanças, isso acaba? Ou a gente ainda continua com essas diferenças de impostos do ponto de vista que a gente está tendo várias mudanças, a gente está falando de qualquer forma que a gente continua com impostos que são federais, estaduais e municipais. Cada um manda no seu quadrado ou vai haver algum tipo de unificação do ponto de vista desses impostos em relação a esses percentuais? Pergunta é muito boa. Só para fazer, antes de adentrar, só que a gente não, como você falou, tem gente de todas as matérias. Sim, fica bem à vontade. É importante só deixar bem claro, que às vezes a gente não pontuou. Será um IVA, vamos dizer assim, que é o Imposto sobre Valor Agregado, deveria ser um imposto único. No Brasil ele virou 3. A gente chama que brinca que é um IVA trial. Sim. Né? Então, o PIS e COFINS que existe hoje passa a ser CBS, que é o federal. O IPI incorpora também ao CBS. O IPI fica só lá na Zona Franca de Manaus, que é para não perder o benefício. Então o IPI morre para a maior parte dos produtos, e o PIS e COFINS também vira o CBS. O ICMS, que é o estadual, vira o IBS estadual, e o ISS, que é o municipal, vira o IBS municipal. Então por isso que a gente brinca que é de IVA trial. Outra grande mudança, aqui respondendo a sua pergunta. Hoje, quando a gente fala de tributação, por exemplo, venda de mercadorias, ICMS estadual, a arrecadação fica na origem, da onde está saindo. Se eu faço operação interna ou interestadual de venda de soja, por exemplo, o ICMS é recolhido para o estado do Maranhão. Agora muda completamente. A arrecadação agora é no local do consumo, do destino. É para onde está indo. E aí, detalhe, bom, eu disse para vocês que são 3 tributos. Então, a CBS a gente já vai saber quanto é que vai ser no final do ano. Os estados, a gente vai ter 26 alíquotas mais uma do Distrito Federal. Então, serão 27 alíquotas de IBS, que podem ser iguais ou não diferentes. E podemos ter mais de 5.700 alíquotas, que é de cada município. Que hoje é a média de 1% e 2% do ISS. De 1 a 5%. De 1 a 5%. Mais próximo assim. Por isso que quando eu somo, dá a média de 30%, 28%. Vai ser o IVA, pelo menos agora, a gente vai saber que... A gente tinha dúvida se o Brasil tinha a maior carga tributária do mundo. Agora a gente vai ter a plena certeza de que é. Mas esse foi um movimento que muitos estados, que a alíquota era 17 ou era 18, teve um movimento nos últimos anos de aumentar essa alíquota justamente para... porque essa alíquota do IBS vai ser calculada em cima da média das últimas arrecadações. É por isso que aumentou a arrecadação para poder ter um argumento para ter uma alíquota um pouco maior. Qual é o bom de tudo? O bom de tudo, você fala, mas eu vou ter 5.000 e poucas alíquotas. A gente imagina que vai ter uma fonte onde você faz essa pesquisa. Quando você vai emitir uma nota eletrônica, ele já vai lá e busca. Eu estou faturando para Laura, que está lá no município, no Acre lá. Você pegou ali, já busca pelo seu CEP ali, já calcula, já para evitar o erro, inclusive. Exatamente. Né? Mas vai ser uma legislação única no Brasil. Então nós vamos ter aqui o seguinte: hoje eu tenho legislação estadual, legislação municipal, legislação federal. Então, quando eu tenho um questionamento com o fisco municipal, tenho um questionamento com o fisco estadual, a uniformização é uma legislação só. Então a gente sai lá do universo de mais de 300 mil legislações, você pega 27 estados, 5.000 e poucos municípios, mais a federação, e unifica tudo numa São mais de 400 mil normas tributárias hoje no Brasil. A regra... Quantas? Mais de 400. Eu também fiquei chocada. 400 aproximadamente mil. Desde a Constituição de 89, você pega instruções normativas, parecidas. E a gente passa a ter
pouco mais de 200. Isso. Você pega uma legislação única com as normas e regulamentos ali. Sim. Então, ou seja, o entendimento fica mais fácil. A interpretação, porque hoje cada estado cria a sua norma, interpreta a Constituição de um jeito, então é um pouco complicado. Resumindo, é uma bagunça. E aí, respondendo, agora finalmente a sua pergunta. Vamos poder, cada um vai mandar na sua caixinha? Sim. A única coisa que os estados e os municípios vão fixar é as suas alíquotas. Cada um tem para respeitar o pacto federativo. Então significa que o quê? Primeira forma de visualizar atributos. Hoje, na nota fiscal, eu pego um documento fiscal lá, é até piada. Vem assim, aproximadamente 35% de tributos. Gente, para mim poder destrinchar quanto tem de tributo ali, eu tenho que pegar desde a indústria, para saber quanto é que realmente foi pago ali. Hoje, com a reforma tributária, com destaques novos tributos, o preço é por fora. O preço passa a ser por fora. Então vai ter o documento fiscal, o produto é 100 mais 30, que é os taxes. Então eu vou na gôndola comprar esse copo aqui, vai estar lá o valor dele 10 mais imposto. Significa que o quê? Se o município de Balsas fixar um IBS de 2, mas Carolina fixar um IBS de 1,05, pode ser que esse mesmo copo aqui tenha um preço e lá seja mais barato ou vice-versa. Isso vale para todos os produtos. Inclusive vai ser com a soja, por exemplo. Aí o que vai impactar? É aonde que está o meu fornecedor. Se o meu fornecedor está comprando no Maranhão, se ele está comprando de São Paulo, a saca de soja vai ser influenciada por esse tributo. Então você vai ver o preço do produto real. Ou seja, acaba a parte de planejamento, o benefício aqui, é mais fácil comprar. Você vai ver o produto, ó, é R$100 esse copo, é R$100. Se você for lá em Carolina, se tiver 105, 99. Se tiver 105 ou 99, ó, então lá em Balsas está mais barato. Depende da alíquota. O restante é imposto. O restante é imposto. Fica mais fácil visualizar. E um complemento importante é o seguinte, que como o Marcos falou, hoje o imposto é na origem. Ele passa a ser para o destino. Então quem compra que recebe o imposto, né? O mercado consumidor, né? Hoje o que a gente tem na origem, ele tem uma parte que é a alíquota interna, a alíquota interestadual. Parte fica com o estado de origem. E hoje a gente tem a figura do DIFAL em muitos casos aí, quando é não contribuinte, que ele tem que fazer a compensação do diferencial de alíquota. Reduz a alíquota 4, 7, 12... Queria que você complementasse nessa sua fala aí. Desculpa, fui até cortando, perdão. Mas assim, quando você fala isso, por exemplo, como que essa divisão acontece? Porque assim, hoje a gente acaba muito centralizado essa questão da produção, né? O próprio a região de São Paulo, né? Sul, Sudeste. Tá ali a concentração. Então é assim, quando você fala que esse imposto vai para o mercado consumidor, quer dizer, o São Paulo não seria, nesse caso, prejudicado? Só para entender, porque assim, ou ele vai receber de alguma forma... Eu me arrisco a dizer que ele vai ser beneficiado. Eu também acho. Porque a maior demanda é nesses estados. Ele também se torna consumidor. Na verdade, ele não é só fornecedor, porque ele é consumidor. Antes, o que acontecia? Se você pegar ali, antes do ano 2000, as indústrias, a maior parte das indústrias estavam centralizadas ali em São Paulo. Era sempre assim, não era? E aí, ou seja, a maior demanda também estava ali nesses estados. Então ele produzia e já ficava com o imposto cheio. Aí alguns estados começam a fazer a famosa guerra fiscal. Não, peraí. Porque a legislação no Brasil fala o seguinte, o Brasil separou estados ricos e estados pobres. Sim. Na visão do nosso legislador. Então ele falou o seguinte, olha, os estados da região sul e sudeste, exceto o Espírito Santo é sudeste, mas exceto o Espírito Santo, são estados ricos. O Espírito Santo e os estados da região centro-oeste e norte-nordeste são estados pobres, na visão do legislador lá atrás, né? Isso significa o quê? Quando eu tenho uma indústria que está em São Paulo, e ele vende para o Paraná, a alíquota interestadual é 12. É 12, né? Se o produto é nacional. Se o produto é importado, entre esses estados, a alíquota é 4. Aí independe se é pobre ou se é rico, né? Vamos nos manter nos produtos nacionais. Sim. Então a operação entre eles é 12. Quando a mercadoria sai desses estados do sul e sudeste, menos o Espírito Santo, e vem para os estados pobres, estados de centro-oeste, nordeste e norte, a alíquota é 7. Então, ou seja, o imposto que é cobrado ali, entende que o preço daquele produto também vai ser menor para esses estados, né? Esses estados da região norte, nordeste e centro-oeste, entre eles é todo 12. E entre eles também, voltando a mercadoria para São Paulo ou para o estado da região sul e sudeste, é 12 também. Então, a mercadoria está aqui no Maranhão. Para onde você vender, ela vai ser 12. Sim. A mercadoria está em Goiás. Para qualquer estado que ela vender, vai ser 12.
Se eu tô uma empresa que está em São Paulo, se ela vender para os estados da região sul e sudeste, é 12. Se ela vender para a região norte, nordeste, centro-oeste, é 7. Fazendo essa interpretação, o que significa isso? Então, se eu pego uma mercadoria, tá em São Paulo, presumo eu compro ela lá para Goiás. Um exemplo. Ela vai com um ICMS de 7. Se ela volta para São Paulo, ela tem que voltar a 12. Com 12. Então, o que se fez? O que alguns estados começaram a pensar? Falou, olha, essa mercadoria vem aqui em Goiás e volta para São Paulo, só o fato dela ir e voltar, vai ter 5% de ICMS que vai ficar para Goiás. Aí Goiás falou para algumas indústrias, falou, olha, vem para cá, se instala aqui que eu vou te dar um benefício fiscal. Esses 5 que eu vou te dar, que eu vou ficar para mim, eu fico com 1, com 2 e te dou 3. E isso, o que aconteceu? Muitas empresas que estavam nesses estados produtores, e aí desenvolveu Goiás, desenvolveu Tocantins, desenvolveu Mato Grosso, desenvolveu Pernambuco, Bahia. Então, ou seja, você teve uma descentralização das indústrias, das empresas. Verdade. E isso gerou o que? Desenvolvimento. Se você pegar estados que eram muito pobres, hoje já tem. Se você vai em algum Goiás, eu falo por mim, eu estou em Goiás. Sim. Se você pegar o Goiás de 1998, 99, É outro, né? e se você pegar um estado de 2015, 2020 de hoje, É outra coisa. a quantidade de indústrias não é só porque aumentou a população, não. Você descentralizou a produção, você descentralizou a renda. E isso que é chamada guerra fiscal, né? Que muitos estados pobres, na visão do legislador, começaram a criar esses incentivos. Então fez com que as indústrias ficassem mais perto dos seus clientes. E a gente sabe que, por exemplo, o Goiás, eu vou falar do Goiás inteiro, não só ali, né, Goiânia, quantas indústrias do agro foram para lá? Exatamente. Até pela questão da logística de distribuição, né? Você tá no coração do país. Exato. E, gente, eu fico aqui pensando, você tava falando assim, vamos ficar no nacional. E dentro de estado mesmo, né? Vamos dar um exemplo nosso aqui. Como é que vai ficar essa transação? Porque tem muita gente pensando nisso, tá ali, mas eu sou um produtor de 100, 200 hectares, estou produzindo sorgo, milho, e vou entregar aqui na Impasa. Ele deve estar se perguntando, como é que vai ficar esse trem para mim? Como é que vai ficar esse trem para ele? O que ele vai pagar? A Impasa vai pagar o mesmo valor. Aí, ou seja, a alíquota é única. A alíquota é de acordo com origem e destino. Origem e destino. Então vai ser serão basicamente duas regras. A regra para o contribuinte. O cara que vai vender mais de 3 milhões e 600 no final, somando o final do ano. Então, a regra que ele vai pagar vai ser a alíquota de 30% com a redução de 60%. Mas aí teve uma coisinha que o legislador colocou, chamado diferimento, na compra de insumos. A ideia é o seguinte, o produtor, ele compra o insumo e demora de 6 a 7 meses para vir a produção e realizar a venda. Então joga o imposto que ele teria que pagar no insumo para frente. Joga esse para ele poder pagar só quanto da venda dele. Bom, então, o que acontece? Quando eu fizer, se eu sou contribuinte, faço a venda para um fornecedor aqui, em tese eu vou ter que recolher o tributo da minha operação e o tributo que foi diferido lá atrás. Então eu tenho uma compra mais barata, mas uma venda mais cara. Isso contribuinte. E o não contribuinte? O não contribuinte ele não pagou porque ele não pagou o imposto porque ele não é contribuinte. No entanto, se ele fosse transferir, quando ele faz a venda, ele também não geraria o crédito. Mas ele vai gerar ele não vai pagar. Mas lembra do crédito presumido? Cerca de 15%? Então quem comprar dele vai ter esse crédito para poder bater. Resumindo, pequeno produtor, eu não pago o imposto na compra e não pago na venda. Mas o governo falou assim, olha, para te ajudar, quem está comprando de você vai ter um créditozinho. Para poder... Isso. Para fomentar, né? Para fomentar. Quando a gente fala dessas questões de tributação, uma outra coisa que chama muita atenção e que a gente tem escutado bastante é sobre a questão dos transportes. Né? Seja novos tributos que seriam exclusivos para essa comercialização, quer dizer, para o transporte, independente de ser de grãos, mas para qualquer outro tipo de mercadoria. O fato de qualquer forma, olhando para a cadeia, né? Eu vou citar só um exemplo, mas assim, quando a gente olha para a cadeia, por exemplo, da soja, e aí eu poderia talvez falar de qualquer outro produto, não tenho certeza, mas vou ter o transporte. O transporte muda a tributação?
que eu acredito que seja uma pergunta aí muito recorrente, porque a gente tem muitas empresas desse setor aqui com essa atuação. O setor de transporte, no primeiro momento, quando a gente olha, ele está sujeito. A maior parte dos transportes são interestaduais. Tem transporte interno, mas a maior parte é interestadual. Então todo mundo assustou. Por quê? Pô, a alíquota do transporte interestadual de ICMS é 7 ou é 12. Certo? Sim. E aí nós vamos passar para um IBS-CBS de 28. Então vai aumentar bastante. Mas o que é a grande questão dos transportes? Eles têm uma quantidade de insumos muito grande, como subcontratados, o TAC, que é o transportador autônomo, combustíveis, lubrificantes. E hoje o sistema de creditamento, ele é muito limitado. Confuso. Eu sempre dou o exemplo do sabonete. O sabão, vamos dizer assim. O sabão que eu uso para lavar o pátio onde ficam os caminhões, eu posso ter crédito dele. O sabão lá na administração para lavar as mãos, eu não posso ter crédito dele porque ele tá na área administrativa, não tá na área produtiva. Então, onde é que tá a lógica disso? Então, com um sistema desse, fica um pouco mais complicado. Mas quando você costuma fazer contas no setor de transporte, apropria de todas as aquisições que eles têm um custo alto. A margem do setor de transporte não é tão alta assim. E compara, em algumas empresas que a gente também atua no segmento de transportes, consegue ter até um ganho levemente um ganho tributário, né? E outras num aumento pequeno. Então, pelo menos para o setor de transportes, não tende a ter um encarecimento tão grande, né? Ainda bem, dadas as complexidades que a gente já está tendo no setor de transportes, como por exemplo, a lei do frete mínimo, que agora eu tenho que praticar o CIOT, que eu tenho que praticar o piso do governo, senão eu não consigo emitir o CTE. Então, é um setor que ele não tem nenhuma benesse fiscal. O agro tem redução de 60%. Exato. O transporte não vai ter nenhuma redução. Mas é um setor que tem independente de transportar comida, né? Independente de transportar comida. Porque aí, assim, isso é uma coisa curiosa, porque assim, olhando para as coisas que a gente escuta, que é assim, como o programa também ele vai para os dois públicos, né? Quando a gente fala, eu uso muito isso, que é assim, eu chego no supermercado e vou comprar tomate. Um dia o tomate tá 5, no outro dia o tomate tá 12, no outro dia pode estar 17. Ele sofre uma oscilação lá, seja pela oferta, pela demanda, não importa. Independente dessa questão, mas é assim, eu do lado de cá que tô comprando, eu chego e falo assim, ai, tá caro, não vou comprar não. Aí o outro lado e esse cara, será que ele vendeu esse tomate por quanto? Então, assim, às vezes o cara vendeu o tomate a R$1. Aí, o custo do transporte altíssimo, porque transporte independente, e aí é peso, é caro, né? Ele se tornou muito caro. Então, assim, o tomate que era R$1 que saiu lá do produtor, ele tranquilamente já virou 2 só por causa do transporte. Né? Então, assim, foi lá pro supermercado. Aí, quer dizer, equipe que trabalhou para carregar, equipe que trabalhou para descarregar, o cuidado, o manuseio, tarará. Tudo isso, em cada um desses momentos, teoricamente, eu tenho algum imposto embutido, né? E aí, quando você falou essa questão do diferimento, diferencial, não sei o quê, a gente fica pensando, tá, mas peraí. A tributação, ela tá analisando esse aspecto também? Há alguma mudança nesse sentido para esse olhar, por exemplo, do alimento? Porque uma coisa, às vezes, é eu falar de um celular, de um sapato, né? De alguma coisa que não está no nosso dia a dia, mas a comida tá. O que a gente fala é o seguinte, desde vamos pegar a cadeia de produção. Desde a produção, lá o produtor, a matéria-prima, até chegar aqui na ponta, no restaurante que você tá jantando. Em todas as fases tem imposto. Tem agregação de margem, porque o produtor tem o custo dele e tem a margem dele. O transportador tem o custo dele e tem a margem dele, né? Mas nessas fases tem imposto. Então, quando você chega lá no restaurante, quando você senta para jantar, as fases que passou essa mercadoria até chegar naquele ponto, até chegar no restaurante, todas têm imposto, certo? O fertilizante que ele comprou para usar. Mas só que é o seguinte, nessas diversas fases que existem daqui, tem muitas delas, tem algumas delas no meio do caminho, que esse empresário aqui paga um imposto,
Mas esse de cá Não pagou. não pode acreditar. Ah, tá. Ele é cumulativo, ele não é. Quando a gente fala não cumulativo e cumulativo. Então, cumulativo, você quer dizer que todo o imposto que é pago ele pode aumentar, ele vai aumentando, vai acumulando. O não cumulativo é o quê? O que foi pago na fase anterior, eu me acredito. Isso significa o quê? Então, aqui a gente pode ter várias bitributações, dependendo da situação, mais previdenciárias, que eu nem vou entrar nesse mérito. Ok. Então, esse é um conceito que nós temos hoje. Então, nós temos várias bitributações, como o Marcos falou, é complexidade. Tem algumas empresas. Regra do PIS e COFINS. O PIS e COFINS, para quem é lucro presumido, é uma alíquota fixa. Então, independente de quanto você pagou, se pagou ou não pagou o imposto, você está assumindo que é aquilo ali. Se não é lucro, se é lucro real, aí o que pagou aqui, você se acredita e se debita da sua margem. Mas eu posso me acreditar de tudo? Não. Tem nota fiscal? Não. Tem muitas coisas que não pode. Então, esse é um conceito que muda agora. O que muda agora, que é a da não cumulatividade ampla, né? O que você mencionou, ele é chamado de efeito cascata na tributação, que é justamente esse tributo que vai sendo embutido, e no Brasil hoje a gente nem sabe quanto que é, porque o tributo está dentro do preço. Então, pegando o exemplo do tomate. O tomate ele está na cesta básica nacional, então vai ter alíquota zero. Por que o governo colocou? Porque é produto básico, em tese, não é para ter essa variação tão grande, mas tem o preço do frete. Para eliminar esse efeito cascata, que é muito difícil de controlar isso, que vem a tributação junto, e por isso que encarece lá na ponta, pelo menos é um dos motivos, né? O governo está dando crédito. Então, por exemplo, no transporte, o supermercadista que contratar o frete para transportar o tomate, ele vai ter o custo do frete, mas ele tem o crédito do frete. Em compensação, quando ele vende esse tomate, ele não tem débito. Então, significa que aquilo ali vai gerar um crédito para ele a mais. Então, em tese, esse ganho que ele tem tributário, ele deve e espera-se que em alguns segmentos, como por exemplo os produtos da cesta básica, diminua. Espera que o mercado, o supermercadista, por questões concorrenciais, abaixe o preço do tomate. Porque afinal ele não paga um tributo e tem crédito sobre as operações com o tomate. Eu quero que você continue nessa... Eu penso, um complemento, eu penso que não seria nem um crédito a mais, né? É uma forma que se tem para anular o efeito do imposto no produto da cesta básica ali, né? Que não todos estão isentos, né, Marcos? Mas, ou seja, era para pegar, ter da cadeia de produção desse tomate até de chegar aqui na ponta, que ele, ou seja, não tem um efeito tributário. Então, o frete teve tributação, eu me acredito e não sou obrigado a estornar. Hoje a gente tem regras no ICMS que falam o seguinte, o meu fornecedor pagou o imposto e chegou aqui, eu não posso me acreditar. Mas ele pagou o imposto, está na produção, está na minha produção. No pacote. Não pode se acreditar. Eu sou obrigado a estornar. Não, esse produto aqui é isento. Mas aqui o transportador pagou, esse outro pagou, mas chegou aqui, ele é isento. Eu sou obrigado a estornar o crédito. Em muitos casos eu sou obrigado a estornar o crédito, eu não posso ter mais. Ou seja, se tornou mais cara a mercadoria. Isso. Né? Essa que era minha dúvida, né? Porque realmente assim, quando a gente olha, por exemplo, para essas questões, olhando para a cadeia do agro aqui, né, essa coisa dos grãos, o que muda então, por exemplo, em relação à aquisição de insumos e de fertilizantes? Insumos e fertilizantes. Hoje, boa parte dos insumos são isentos de PIS/COFINS, por exemplo. Agora que está tendo uma alíquota nova que o governo criou, 0,925. A gente passou a pagar. Que vira 3. Que vira 3 e tá uma discussão, temos até tese judicial para conta da inconstitucionalidade dessa cobrança. Sim. Mas o que é a grande tônica aqui, né? Me perdi aqui na pergunta. Se perdeu. A pergunta foi... Em relação à questão da tributação para fertilizantes e insumos, o que muda? Os fertilizantes. Bom, os fertilizantes agora, por estarem vinculados ao agro, eles são um segmento que tem redução de 60%. Então tem uma lista de fertilizantes, de insumos, anexo 9 da Lei Complementar 214/2025, que traz vários insumos, entre eles vários fertilizantes, calcário, adubo, serviços que são utilizados, como, por exemplo, de agrônomos, enfim, que eles têm essa redução de 60%. A grande diferença da questão do insumo, que foi colocado, é o diferimento. Então, essas grandes fornecedoras, por exemplo, grãos, de insumos, não se paga o tributo neste momento da cadeia. O tributo ele é jogado para que o produtor rural lá na frente recolha isso. Então, ela tem uma redução, uma benesse fiscal de 60%, e o recolhimento, o custo tributário dela chega após a produção, e não antes da produção.
que significa? Isso é ganho financeiro. Eu não tenho que fazer um desembolso de caixa antecipado. O meu desembolso de caixa vai acontecer no momento que eu faço a venda e não no momento da compra. Isso pode gerar uma variação positiva no meu caixa, né? E na questão do agro, vai para tudo que envolve literalmente o agro, tanto como a Jana perguntou, insumos defensivos, agroquímicos, maquinário, o próprio diesel para dentro da propriedade. Isso tem essa redução? Como é que vai ficar isso? Porque a gente fica assim, tentando entender e tentando perguntar para vocês, para quem está nos acompanhando, falar, cara, mas eu pago gasolina o valor tal, como é que eles vão pagar com diferença? Porque para os normais, né? Para as pessoas normais, que só pagam o impostinho de renda aquele, que os contadores surtam até 30 de abril, eu fico assim, que até para nós aqui, a gente fica meio que perdido no quesito de, meu Deus, é muita coisa, é muita informação para você absorver em pouco tempo, né? Porque muito número, o percentual de alíquota é grande, mas porque eu acredito que deve ter gente em casa meio TDAH que nem eu, que tá somando isso tudo, já deu uns 200%, entendeu? Tributo, né? E aí fala assim, como é que vive? Olha só para você ver, uma das propostas da reforma tributária era trazer neutralidade e simplificação. Está lá como princípio da reforma tributária. Era para todo mundo entender. Igual vai lá no Paraguai, quanto que é? 10% sobre o que eu compro. Pronto, eu sei que tá lá na gôndola a camisa por 100, eu vou pagar 110. Era para ser assim. Bom, então o agro tem uma lista, falando de insumos, é uma lista taxativa dos insumos. Sim. A maior parte desses que você citou, eles têm redução de 60%. Mas aí você citou o óleo diesel. O óleo diesel, por exemplo, já tem um regime diferenciado. Por quê? Era para ser um IVA único, lembra? Mas foi aí vem os lobbies, os networks dentro do Congresso Nacional, e cada um quer um sistema de tributação diferente. Os bancos falaram assim, pera lá, eu ganho só sobre o spread bancário, não dá para você me tributar. Eu tenho que ter um regime diferenciado. A SAFs de futebol, né? Sociedades Anônimas de futebol, eu preciso também de um regime diferenciado. Os bares e restaurantes, os hotéis, não, a gente também precisa de um sistema diferenciado. Os contadores, os advogados, falou, mas a gente vai passar de um ISS de 2% para pagar um IBS agora de 28%. Então foram saindo de um regime único. Eu já contei mais ou menos, ante a complexidade, mais ou menos uns 21 regimes diferentes. Então, o agro, os insumos estão dentro de uma redução de 60%, óleo diesel, ele está dentro da tributação dos combustíveis. Ele continua como é hoje. Ele é o único que seria monofásico, que já é tributado lá na produção, na distribuição. E ele tem a alíquota, que é o valor fixo. Tem exceção, né? Que hoje, por exemplo, salvo engano, tem que verificar, mas ela é ajustada a cada período, tá 1,92 centavos por litro de combustível. Então, essa mantém ainda. Mas eu tenho crédito sobre isso daí, independentemente de ser pessoa física ou jurídica. Se eu for contribuinte, eu vou ter o crédito. Mas eu vou ter que observar o quê? Aí é onde entra a sua dúvida. Produto a produto, o que eu tô comprando? Que cada um gera pra mim uma regra. Mas calma. Então, mas tudo isso está dentro do sistema. Isso vai vir destacado na nota fiscal e vai cair direto no seu conta corrente da Receita Federal. Calma. Eu imagino essa nota fiscal, o tamanhão dela. Não, assim, na verdade, o que é robusto é o sistema, né? É complicado entender as mudanças e gera medo. Sim. Gera medo. Mas a tendência é que seja mais fácil, vai ficar mais fácil a gente compreender e visualizar o que a gente está pagando. Até o medo de fazer errado, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela acha assim, eu não preciso contratar alguém, eu vou conseguir fazer. A gente sabe que é assim. Porque quando você começa a colocar tudo isso na ponta do lápis, você quer reduzir custo. E onde é que eu reduzo o custo? Onde eu acho que não é importante. E onde eu acho que não é importante, é aí que o trem pega. Um detalhe. Você citou da complexidade, né? O sistema tributário se chama de apuração concentrada do governo, que é ROC, Registro de Operações de Consumo. Ele é 170 vezes maior do que o PIX. É um sistema tecnológico que não existe nada no mundo igual. O governo já gastou até agora 2 bilhões de reais no desenvolvimento do sistema. Tem as maiores empresas do Brasil envolvidas na elaboração disso. O contador agora não tem que fazer mais obrigação fiscal. Qual que é a única obrigação fiscal do contribuinte? Emitir nota fiscal. Até porque ele começa a vincular, porque, vamos lá, né, eu falando da parte prática mesmo, a emissão da nota era um saco, porque o risco de você errar
E aí, assim, você vai lá, seleciona. Não, mas peraí. Agora ele é uma coisa ou é outra? Qual que é o... Tem redução? Tem, não tem, né? Te digo uma coisa, ficou ainda mais complicado, porque agora a única obrigação do contribuinte ou do contador é emitir o documento fiscal. E ele já tem um chamado autodeclaração, você já está confessando quanto é que você deve. Mas vamos lá. Sim. Hoje, o contador tem uma função muito importante. Ele tem que fazer as apurações. Obrigações fiscais. Para fins de imposto de renda, contribuição social, imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, não muda nada. As regras continuam as mesmas. Não mudou nada. O que muda é para fins de PIS e COFINS, ICMS, ISS e IPI. Né? Então, nesses casos especificamente, qual vai ser o papel fundamental do contador? Porque hoje ele tem que pegar tudo, fazer as apurações e calcular e mandar uma guia para você pagar no final do mês, né? Vai ser o quê? Vai ser auditar isso, porque eu tenho que auditar se tudo que eu comprei, porque isso vai automaticamente para o meu conta corrente da Receita. Quando emitir uma nota, tá lá, porque emitir uma nota e não pagar, se o fornecedor emitiu uma nota, eu passei R$120, 100 do produto, 20 de imposto. Se eu passei 120 para ele e ele não recolheu o imposto, eu não me acredito. Hoje o quê? O cara destacou o imposto na nota fiscal, eu não quero saber se ele pagou ou não, o problema é dele com o governo. Então eu me acredito e faço a apuração aqui e pago, não é? Sim. Agora não, o governo falou, Não vai existir mais nota fria. Eu comprei e já gera meu fornecedor, passei o dinheiro para ele. Ele não pagou, eu não me acredito. É automático, fica lá registrado, ó, você comprou lá do João, tá certo? Mas ele não recolheu o imposto. Então, aí o que vai ser o papel nosso agora? Eu vou ter que ir lá, o João, paga o imposto aí, meu amigo, né? Ou então fazer o quê? Recolher, quando eu for pagar para ele, pague só 100 e os 20 eu já pago aqui o governo toma o seu. Que aí eu me acredito. Então muda a regra, mas o contador continua tendo um papel fundamental, que é o quê? Justamente nessa verificação e auditoria que você vai ter. Talvez o próximo passo seja gerar um boleto automático do imposto. Vai logo para dívida ativa, alguma coisa do gênero. Mas deixa eu te falar. Não, mas já vai ser. Mas eu acho que essa é a vantagem. Mas isso evita um monte de problema. Vamos pegar aqui então, a gente falou do sistema tecnológico da Receita Federal. Junta essa apuração assistida, que ou seja, agora o contador mais não faz apuração. O governo faz, manda para você, o contador valida. E o governo está desenvolvendo uma outra ferramenta, um negócio chamado Split Payment. Não sei se você já ouviu. Split. Separação, dividir, payment, pagamento dividido. O nome é anglicano, é inglês, mas a tecnologia é 100% brasileira. Uau, que bom. Tá sendo desenvolvida aqui. O que é a ideia disso? Bom, o governo tá dando crédito de tudo. Tudo que você comprar agora tem crédito, desde que tenha documento fiscal, que é para você exigir o documento fiscal, e desde que, como o Macedo mencionou, para quem te vendeu tem que pagar o tributo. Então não basta mais só ter a notinha, a nota fria, não, alguém tem que recolher. E o governo disse assim, bom, mas pode ser ainda que mesmo que tenha nota fiscal e a questão do crédito, eu fique sem receber, porque o cara pode jogar a dívida para frente, pode não pagar, pode ter uma quebra de Como acontece hoje? Como acontece hoje. Então falou, porque já que hoje a gente já tem o Pix, a gente já tem tanta informatização, vamos fazer um pagamento dividido. O tributo agora não é por fora, eu não sei quanto é que é de tributo exatamente. No ato do pagamento ali, que ele chama de plataforma de pagamento, e aí já está previsto para entrar em 2027, março de 2027, já tem um modelo que vai ser opcional e a partir de 2028 tende a ser obrigatório. Se eu fizer um pagamento via Pix, via boleto, via TED, via TEF, via cartão de crédito, no ato do pagamento, já se separa o valor do tributo, cai para os cofres da Receita, do Comitê Gestor do IBS, e passa só o valor líquido pro vai para o fornecedor somente o que é dele, que é o valor do produto. O governo não vai ficar mais sem receber. Se for 110, o 10 é o imposto. Ele tá fazendo o seguinte, ele tá garantindo o recebimento. Ou seja, olha, ele está oferecendo chance para ninguém fazer um atraso, porque eu vou ser o fiscal, eu vou cobrar de quem? Tecnologia fantástica. Quem não paga imposto? Igual. Tentaram se implementar, né? A Itália criou um sistema para vendas com órgãos públicos, não deu certo. A Polônia tentou fazer semelhante ao Brasil, mas o sistema tecnológico funcional deles lá também não deu certo. Mas aqui, já falei para vocês, já foram gastos 2 bilhões de reais. E no caso, nos outros países, essa forma do repasse para o governo, ela também é esse formato ou seja, se eu sou o comerciante, eu recebo o valor referente ao produto com os impostos e eu é que transfiro depois
para o governo. Então, Na verdade, no ato do pagamento do meio eletrônico, já se separa o que é valor de tributo, já que é cai o que pro cofre. vai, Isso né? vai acontecer. E é interessante, o valor que já foi descontado. Porque já não entra na conta do cara, o cara já sabe que não vai ter, ou o que entrou já é dele. Não E aí, tem lembra que o Macedo mencionou que o sistema da Receita funciona como conta corrente? apropriação Como de se débito. fosse um aplicativo bancário. Então, tudo que eu vendi tá lá vermelhinho, débito, e tudo que eu comprei tá lá verdinho, crédito. Aí vão ter 2 split payments. O super inteligente e o inteligente, que a gente brinca que é o burro, né? Sim. O super inteligente, que esse vai demorar um pouquinho mais, mas o governo diz que vai entregar, é em tempo automático. Eu fiz venda e compras, eu tenho crédito X, débito X, automaticamente. É como se eu atualizasse o aplicativo bancário aqui e visse em tempo real. E o inteligente? Que o sistema não tiver offline, eu não consegui fazer esse cruzamento em tempo instantâneo. Ele consolida todos os meus débitos, meus créditos do mês, e aí no final do mês seguinte o contador verifica que ele me entrega. Ou débito ou crédito, na minha apuração. A em tese é o quê? Um resumo. Hoje você tem sua conta corrente bancária. Um extrato. Para ser mais ou menos isso. Você faz o Pix agora, você joga na sua conta, tá lá. Teve um débito. Você fez um depósito aqui agora. Quando você fala assim, a gente tende a pensar, cara, mas vai ficar bem mais tranquilo, vai ficar bem mais fácil, vai ficar bem mais prático. Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando aquela pessoa que não tá acostumada com isso, sabe? Aquela pessoa que, no máximo, ela tem a aposentadoria dela, ela vai na farmácia, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. No sentido, porque nós temos muitos que são isentos de pagamento de imposto. Eu tô falando aí da pessoa, não tô falando de empresa, não tô falando da pessoa normal. Que vai ser uma coisa difícil para você, assim como a gente não conseguiu para explicar para muita gente de idade a questão que o Pix é seguro. Até hoje tem isso. Eu conheço gente, mas Maria, não passa não sei quem vai receber esse dinheiro. É por isso que volta à fala inicial de que o produtor rural, seja ele pequeno ou não, ele vai ter que entender minimamente tributação. Primeiro que para acessar esse sistema da Receita, eu vou ter que ter um certificado digital. Então, sem ele eu já não acesso. Então, para poder fazer esse controle, eu vou ter que ter isso, não vou ter que me informatizar. E segundo, se eu quiser conferir o meu sistema de crédito, mesmo que eu seja produtor rural, não contribuinte, que tenha um crédito presumido, quiser conferir se eu estou gerando esse crédito, eu vou ter que ter acesso a isso. Então, querendo ou não, para o produtor rural, ele vai ter que se ambientar ao novo sistema tributário. Essas regras de inserções que você fala, não tem as pessoas que têm beneficiado, que têm a dificuldade de inter. Hoje, para mim é mais difícil, né? A gente se acostumou com isso. Você vai ali e compra um produto, eu vou ali comprar esse copo, eu tô pagando R$10, eu não sei o que tem de imposto aqui, não. Não, a gente não faz a mínima ideia. Se o cara tá pagando ou não tá pagando, também não sei. Então ele nunca perguntou. Entendeu? A partir do Se momento... ele comprou, de que forma chegou. Ou seja, como acontece em outros países, eu vou pagar lá, esse copo custa R$10, o restante é do imposto, é do governo. É uma forma até da gente ter noção do que pode cobrar do governo ações, né? Então vai ficar mais fácil de visualizar. Como é que vai ter essas identificações? Quem tem alguma isenção, quem não tem? Hoje, da mesma regra que tem hoje, ou seja, embora não tem muitas coisas que falta a regulamentação, a gente é bombardeado aqui pelos nossos clientes com TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, com pessoas afirmando algumas coisas que ainda não estão claras. Então, ou seja, que depende de regulamentação. Então, a gente tem que falar, ou seja, tem que tomar cuidado. A gente fala assim, tem que tomar cuidado, o que está na norma até agora é isso. O restante é mera interpretação, né? Mas vamos citar um exemplo, o pequeno produtor. Como é que eu vou identificar o pequeno produtor e do grande produtor? O faturamento, como é que é? O governo vai fazer o corte, o que é anual? Então, o pequeno produtor é aquele que no ano anterior faturou a 3.600, né? Porque eu vou começar o ano sendo... Como é que o governo vai saber se eu sou pequeno? Mas nisso, então, de qualquer forma, então a gente continua com o mesmo padrão da história do ano safra? A princípio, sim. O calendário? A princípio, sim. É como a regra do Simples hoje. A regra do Simples tem lá, ou seja, você tem um faturamento até 4.800.000, não é? Mas eu posso fazer, a qualquer momento, eu posso pedir minha exclusão. Como? Se eu vejo que o meu faturamento vai ultrapassar. Então, eu comecei a faturar um ano ali, eu tô faturando 300 mil por mês. Vou arrendar mais uma área. Vai dar 3.600.000. Olha, comecei a faturar 400. 400 tá aqui, vai estar chegando a 4.800, vai em cima. Vou começar, meu faturamento aumentou. Eu tô vendo que o meu faturamento vai ultrapassar os 4.800 no momento que eu vejo, no mês. Tá? Chegou em outubro, atinge os 4.800, eu peço a exclusão. Né? Ou seja, eu não sei ainda se para o produtor
essa regra, essa benesse dele vai ser em que momento que vai ser a exclusão, a mudança de categoria dele, certo? E aí entra um planejamento ainda maior, né? Um ano ele fatura 3.600, outro ano ele fatura 4.500, outro ano ele fatura 2.500. Até porque é o seu. Essa ida e volta, né? Tem algumas dúvidas ainda. Como é que o governo vai controlar isso? Mas vai controlar? Porque aí é questão de cenário, né? Dentro do agro, principalmente, a gente vai ter esse cenário em dois, penso eu, que principalmente 2 aspectos. A possibilidade de eu crescer, ou seja, digamos, comprei nova área, rendei, ou seja, eu teoricamente já vou faturar mais porque eu vou plantar mais, então vou comprar mais, vou vender mais, né? Vou mudar de categoria. E tem eventualmente um ano que deu ali uma safra menor, realmente. Com preço péssimo. Né? Ou com, não, eu não queria nem entrar na questão do valor, mas é realmente assim, é aquele ano que você não colheu os 45 que de média você colheria e colheu, 25 só. Então, necessariamente o preço da soja estar mais alto, mas você ainda não vai, né? Talvez alcançar aquele teto, enfim. Vai ter esse tipo de situação. E aí ele vai entrar na situação de conseguir ou não justificar para alterar eventualmente, para ficar numa situação mais favorável. Quer dizer, provavelmente não. Como eu falo pra você, são situações, né, que podem acontecer. Até porque não é uma regra isso que eu tô falando, exatamente, né? Mas o que é muito importante, por isso que eu falei no início da nossa conversa. Sim. A gente tem que se planejar. A gente tem que se planejar do ponto de vista financeiro, para olhar o endividamento, a forma que nós vamos ter receita suficiente para pagar, fazer um cronograma, um fluxo que é pagável, né? Da mesma forma, para fins tributários, já existe essa necessidade hoje, agora mais do que nunca. A gente vai ter que se planejar e olhar caso a caso, né? Caso a caso. As apresentações que a gente tem feito, né, que a gente tem clientes de vários segmentos. Nós temos muitos clientes no segmento de transporte. A gente fez uma apresentação para alguns clientes, onde o resumo prático no final ele falou assim: opa, para mim vai melhorar, porque eu não me acredito de muita coisa, eu vou passar a me acreditar. Então a minha carga aqui vai diminuir um pouco. Então, lá no Sindicato de Transporte lá de Tubarão, que a gente fez uma apresentação para transporte, foi uma conclusão que se a gente chega, você pega todas as regras que já tem até agora, claro, e aplica, vai dar uma melhorada. Então, são situações que a gente vai analisar. E aí, se ele vai chegar na ponta, quer dizer, ele consegue passar um transporte mais barato também, né? Em tese, não. E aí o produto pode chegar na mesa do consumidor mais em conta também. Ele vai ter condição de fazer o seguinte: o meu custo do meu serviço, que é comprar o combustível, meu caminhão que eu comprei, o motorista, meu custo é tanto. Eu vou agregar uma margem de 10, de 15, de 20, de 30% sobre o meu custo, é isso aqui, o restante é imposto. Perfeito. Tá. Olha, para o segmento de transporte, a gente chegou a essa conclusão, o segmento de medicamentos vai ter uma redução. Medicamentos é ótimo, né? Tem redução. Você entendeu? Tem muitos produtos que vão ter uma isenção, tem outros produtos que vai ter uma redução de 60%. Né? Eu vou usar a tua expressão. Em tese, isso vai chegar para mim, consumidor. Não, eu digo assim, esse medicamento aí, eu tô pagando. Eu vou falar assim. Eu vou sair daí, se Valena vai baixar de preço. A reforma é sobre o consumo. Onde é que deságua a ponta final disso tudo? Porque a empresa transfere crédito, ela se acredita ou não. Somos nós, pessoas, consumidores, a gente quer. A gente vai se adequar. Criou-se um sistema de cashback. Quando falou em cashback, todo mundo se alvoroçou. Porque o que? É devolver um pedacinho do imposto para todo mundo. Um amigo meu mudou para Portugal, já comprou uns 2 imóveis lá. E com operações com bens imóveis aqui, agora vai ser tributado por esses novos tributos também. Ele tá mais de 2 anos sem pagar tributo lá por conta dos imóveis que ele comprou. Gerou um cashback grande para ele. A ideia aqui era a mesma coisa, que a gente vai ter uma alíquota de 28, 29, 30%. Por que não devolver um pouquinho disso para nós, sobretudo que... Tá pagando direitinho, pra equalizar, né? Bom, só que o cashback aqui foi mantido, mas com medida populista. Só para pessoas de baixíssima renda. São aquelas inscritas no CAD único, os benefícios, e só também sobre os produtos que são água, energia elétrica, gás. Então, são só sobre os produtos, vai voltar uma parcela em desconto. Ridículo, né? Mas tudo bem. Faz parte do processo. São situações. Falando de outra coisa, então, eu perguntei, inclusive, até falei, agora eu lembrei. A questão de arrendamentos, parcerias, como que passa a tributação? A tributação muda para essas pessoas? Vamos lá, arrendamento,
vamos falar de arrendamentos, né? Arrendamento parceria é uma locação. Uhum. Locação hoje, seja na pessoa jurídica você paga IR e contribuição social, PIS e COFINS. Você não paga ISS. Você não paga ICMS. Na pessoa física, você só paga o imposto de renda. Então, agora tem regra. A regra é o seguinte: arrendamento vai ter que pagar PIS e COFINS e o IBS, que é o ICMS o ICMS e o ISS. Certo? Só que o que o governo fez? A arrecadação, a carga tributária disso ia aumentar muito. O governo fez uma redução, mas vai ter um aumento de carga. Então, arrendamento vai custar, para quem recebe, vai custar um pouco mais caro. Sim. E com a obrigação de emissão nota fiscal. Sim. Você imagina se a 30% a mais sobre um arrendamento, era o que ia ser. Que é igual quando você mencionou, né? Você falou assim, teoricamente você paga só imposto de renda. Só imposto de renda, só BA, renda, né? Só 27,5%. Peraí, e a PJ paga quanto? Se pagar 25% já tá no lucro, né? Porque é 2%. Mas aí é o seguinte, e a gente tá falando de valores altos. Mas tudo é planejamento. O arrendamento, ou seja, a gente tem alguns... Aqui é alocação. Né? Alguns critérios e alguns condicionantes. Ele tem primeira coisa, ele tem uma redução. Então, e aí a segunda regra que é até o limite, o faturamento. Qual é a receita que eu tenho com isso no mês? Primeira coisa, até 280 mil, sei lá, 288. E aí tem mais uma outra condicionante, que é a quantidade de bens que eu tenho alocado. Né? Então, entra no mesmo conceito. Que a princípio, dependendo do valor e da quantidade de bens que eu tenho, é menos pior. É maior ou menor. Equipara-se se eu sou uma pessoa física. E tenho imóveis que estão alugados, tenho mais de 3 imóveis. E esses imóveis me geram uma renda superior a 240 mil por ano, eu me equiparo a pessoa jurídica. Hoje eu pago só o quê? Na pessoa física, imposto de renda. Vou continuar pagando imposto de renda e vou pagar IBS e CBS. Mesmo sendo pessoa física, eu me equiparei à pessoa jurídica. Quando você faz uma comparação, aonde que é melhor estar o arrendamento, então, na pessoa jurídica ou na pessoa física? Todos os comparativos que a gente fez até agora, práticos mesmo, fazendo todos os cálculos, ainda é melhor na pessoa jurídica, que ainda tem a opção de fazer lucro real ou lucro presumido. Na pessoa física, não tem como fazer planejamento nenhum. Ainda é na pessoa jurídica, vai ter um aumento, sim, mas na pessoa jurídica ainda me possibilita ter créditos, né? Manutenção que eu faço na área, qualquer coisa que eu tenho lá que eu invista, eu tenho crédito que vai diminuir essa alíquota. Equipamento, maquinário, no caso da... Parcerias o que é? Eu vou ter uma venda. A parceria, o próprio nome já diz, eu corro o risco. É um investimento. A parceria... Tecnicamente, pelo menos 2 pessoas ali, gente vê muitas situações que arrendamento com roupagem de parceria, né? Mas a gente deixou bem claro, né? Aos olhos, o que está lei, o que é arrendamento, parceria. Vamos pegar a parceria propriamente dita. Eu gastei com insumos, os dois gastaram, eu e você gastamos com insumo. Vendemos, nós vendemos. Então a receita é da mesma regra, eu me acredito e me debito. Aí a regra geral como se fosse uma pessoa jurídica, uma pessoa enquadrada assim. Nesse caso, por exemplo, da parceria, cada um vai trabalhar individualmente com os seus CPFs, que vai gerar um CNPJ, mas assim, individualmente, ou seria melhor, se existe alguma indicação, sei lá, de, por exemplo, criar um CNPJ para que esses dois coloquem esses esforços aqui nesse CNPJ para que fique mais fácil, né? Eu sei, eu tô tentando aqui imaginar a situação, né? Se seria mais fácil de gerenciar a apuração, a compra, a venda dos insumos, porque, por exemplo, vamos lá, vamos dizer que eu fizesse uma parceria, nós dois vamos fazer uma parceria. Eu vou entrar com a terra, com os equipamentos, por exemplo, não deixe de ser, não sei se isso estaria correto. E você entra com o financeiro para comprar, né? Por quê? Porque no final das contas eu estou te alugando, mas não é aluguel, porque eu não estou te alugando, nós dois vamos trabalhar. Compartilhando custos. Estamos compartilhando custos. Eu consigo colocar esse custo, apesar do imóvel ser meu, como um possível arrendamento dentro dessa composição ou não? Vamos pensar aqui pro lado bem prático e claro, é o seguinte, hoje, né? Hoje é possível fazer o quê? Você consolidar isso tudo e fazer o rateio entre as duas, né? Eu consolido todos os gastos de uma pessoa, num CPF, num CNPJ, e ali a gente faz o rateio
para cada um ficar com seus custos, tá? Proporcional àquilo ali, uma vez caracterizada e comprovada a parceria. E a receita, cada um faz a sua venda, né? E temos alguns outros tipos de modelo de associação, que é CP e tudo mais, são regras, né? Condomínio e tudo mais, tá? O que tá confuso ainda e a gente não tem clareza para te responder? IBS, CBS. Você vai ter um conta-corrente. Então eu comprei, o crédito vem pro meu CPF. Ah, não, mas o Marcos é meu parceiro. Então, aí ele não ganha nada, né? Não tem como eu não sei como te responder isso. Hoje não está claro isso. Tem a possibilidade. Ou seja, hoje não tem. Pelo que a gente estudou até agora, não tem, não é possível. Então, significa o quê? Pensar em alternativas, né? Se comprou tudo no nome da Ediana, a Ediana vai ter um crédito. E quando ela vender, ela vai ter um abatimento. Sim. Eu não tive custo nenhum. Eu entrei só com o arrendamento da terra. Então eu não tenho crédito e quando eu vender eu vou pagar ali cheio. Então, a princípio, até agora, seria essa a sua resposta. E aí a importância de realmente fazer uma análise antes de começar até o negócio, no sentido de buscar uma alternativa que seja mais interessante. E aí a história do planejamento tributário. Planejamento, não, peraí. Então, mas uma resposta que eu te daria hoje, qual seria a melhor opção? Eu fosse ter um CNPJ único e, embora a terra está alocada lá, o custo está tudo aqui, os gastos estão tudo aqui, e lá a gente faz o rateio dos lucros. Sim, mais fácil, né? Certo? João, Marcos, eu sei que esse assunto, ele dá pano pra manga, tranquilamente a gente ficaria umas 3 horas aqui, né, conversando. E, obviamente, né, como nós não somos especialistas, a gente talvez tenha passado batido aí em várias perguntas que sejam, ou temas que sejam realmente significativos e que, eventualmente, vocês gostariam de compartilhar, né, com os nossos ouvintes. Então, assim, eu queria deixar aberto para vocês acrescentarem ou comentarem ou trazerem algum tema que a gente queira ainda compartilhar, né, para a gente ir aqui se encaminhando para o encerramento desse momento aqui. Eu acho que sobre o arrendamento e locações de imóveis, eu acho que vale a pena ponderar mais 2 coisas aqui que são importantes. Perfeito. Bom, passa a ser agora a locação de imóveis ser tributado. Por que nunca foi tributado por ICMS? Porque não é mercadoria. Nunca foi tributado por ISS porque não é serviço. Então, a locação ficou num limbo. Então, locação de bem imóveis e imóveis não tem esses tributos sobre consumo. E o legislador agora disse que não, sobre IBS, CBS vai ter sobre todas as operações, inclusive locação. Já pensou pagar 30%, ali de 30% de tributar mais num arrendamento, principalmente de uma área rural? O governo criou alguns requisitos. Primeiro de tudo foi uma benesse fiscal. Então, operações com imóveis, locação, compra e venda tem reduções. Então, a locação tem uma redução de 70% da alíquota. Então, da alíquota de 30%, eu vou ter uma redução de 70%. É todo locador? Não, que vai pagar não é todo locador. Se ele for PJ, ele paga, independentemente da receita, da quantidade de imóveis. Se ele for pessoa física, aí depende da quantidade de imóveis que ele tem, da quantidade de fazendas. Ele vai ter que ter mais de 3 imóveis no ano anterior, ou seja, 4 imóveis ele tem que ter e receita de 240 mil de locação no ano. Ou no mesmo ano, se no ano em que ele está corrente, ele tiver mais de 280 mil de receita de locações e mais de 3 imóveis. Então, são 2 requisitos. Eu tenho que ter 4 imóveis no mínimo e no ano anterior receita de mais de 240 mil ou no ano presente receita de mais de 280 mil. Nesse caso, o mais aí, eu perco o benefício dos 70% ou você passa a pagar. Você passa a pagar. Ou seja, você ser contribuinte. Mais, né? Se eu recebo mais do que isso, eu passo. Vamos supor que eu vou arrendar uma área. O arrendante, para mim, da área, tem mais de 4 fazendas arrendadas. Pessoa física. Pessoa física. Com certeza, ele recebe mais que 240 do ano. Então, eu vou arcar, e aí o ônus é do locatário, eu vou arcar com 30%. Com 30%, com a alíquota, né, correspondente a equivale a 30% da alíquota sobre o arrendamento. É um arrendamento que sai mais caro. Então eu vou ter que olhar o meu arrendante para saber se aquele arrendamento ali vai sair mais caro ou não. Problema seu. Você falou do assunto, agora eu vou fazer outra pergunta. Então, me lembrei aqui. A gente, né, escuta falar assim que tem uma galera que tem assim os imóveis alugados e tal, mas não tem contrato, assim, não tem um contrato, quer dizer, não emite nota, né, tá recebendo dinheiro lá na conta pessoa física. Uma receita que está entrando lá na conta dele. Lembra do sistema tecnológico? O gasto não é só ao sistema de apuração, não. Está sendo criado um sistema chamado Sinter. Sinter, não sei a pronúncia correta, ainda que a gente não está ouvindo muito falar dele. Sim. Mas a legislação trata como Sinter, Sistema de Territorial Integrado.
que é basicamente o quê? Todos os imóveis agora vão ter um CPF, chamado CIB. Que seria equivalente ao NIRF, do Rural NIRF, Rural. que é um CPF, Cadastro Sim. Imobiliário Brasileiro. Nesse CPF eu vou ter o valor de referência, eu vou ter ali todas as operações vinculadas a ele que me gerar crédito, porque compra e venda de imóveis, como tem IBS, CBS, tem crédito também. Se eu comprar, lembra do meu amigo de Portugal que comprou, não teve um crédito? Ele vai poder bater com débitos. Então, qual o cruzamento que a Receita vai fazer agora? Pô, você tem no seu CPF, você tem X imóveis. 5 imóveis. Vamos fazer um Na exemplo sua só pra declaração de ficar imposto de renda, você mora nesse daqui. E os outros 4? E esse fulano que mora nesse imóvel seu aqui? Deixa eu olhar seu extrato bancário. Pix. O cara que recebe na conta, a Receita Federal já sabe o que ele faz. Sim. Eu costumo dizer que a Receita Federal Ela já sabe a gente. cor da cueca que a gente tá usando, basicamente. Né? Então o cruzamento vai ser muito simples. Então quem for contribuinte, que tiver mais de 3 imóveis locados, mais de 240 mil de receita, e tiver recebendo com recibo ainda, esse daí provavelmente vai cair e vai ser na malha. Na malha. Que hoje já tem um risco já. Sim. Não é diferente. Porque realmente assim, é um tema que cada vez mais a gente escuta sobre, né? E acaba que realmente a coisa dos imóveis, a gente sabe que muita gente faz esse tipo de investimento. Mas assim, não tá organizado, não tá estruturado. Então assim, qual que é as... Hoje se faz dessa forma para fugir do imposto de renda, né? Sim. Então o risco seria só o imposto Na verdade, de renda. dos outros impostos, né? Porque você joga isso no imposto de renda do produtor rural, quer dizer, o geralzão, né? No pacote. Então é o seguinte, você faz isso para fugir do imposto de renda. E aí... Mas o detalhe é o seguinte, a partir de agora, seu risco não é só imposto de renda. Vai ser imposto de renda, IBS e CBS. Certo? E outro detalhe importante para quem loca. Se eu loco para uma pessoa física, eu vou um apartamento, vou alugar para a Diana, ela não declara. A Laura declara. Então, o dela eu ponho na minha declaração, o seu eu não coloco. Né? Geralmente se faz o isso. negociado. Vai ter uma exposição, como o Max falou, você vai ter uma exposição e o risco grande de ter que pagar não só imposto de renda, aí você vai ter que pagar os dois. Certo? Então, o que a gente recomenda nesses casos? É a hora de planejar. Onde é mais barato? Eu continuar na pessoa física ou eu levar esses bens para uma pessoa jurídica de uma forma protegida, para preparar uma sucessão, com as benesses de uma holding e tudo mais. É o momento. É o momento da gente fazer isso, né? Então, a gente tem que pegar hoje o que a gente fala, né? Nós falamos muito de reforma tributária. Sim. Mas tem mais coisa. Nós temos aqui tributação da alta renda, do super rico, que todo mundo fala que é tributação de dividendos, não é só dividendos, né? Tudo. Quem ganha acima de 600 mil Quem tem mais receitas acima de 600 mil reais por ano. Então, se eu tenho salário e tenho uma receita de locação, tenho dividendos aqui e receita de aplicação aí superou a 600 mil reais, independente se a aplicação teve tributação na fonte ou não, você tem mais 10% para pagar em cima. Então, a preocupação não é só isso, IBS, CBS, não, tem mais coisas. Que ele aproveitou tudo que está entrando tudo ao mesmo tempo. E isso já está valendo desse ano já. Mas aí, quando você fala dessa receita, quer dizer, independente de despesa, vai pagar sobre a receita ou sobre a receita líquida? Essa tributação. Não, isso é sobre as receitas, os rendimentos oferidos. Rendimento. Como oferido. rendimento oferido. Eu vou tirar não como receita. Tá. É isento. Você pega o seguinte. A gente está falando como receita, efetivamente, ou seja, aquilo que já recebeu. A Diana trabalha e tem uma remuneração de 30 mil reais por mês. Ok? A Diana tem 2 casas alugadas que gera aqui mais 25 mil reais por mês. Ela já tem 55. Certo? E a Diana tem fruto disso aqui, a pessoa que controla e poupa bastante, ela aplicou em CDB, ações, alguma coisa, que gera, isso aí é o momento do resgate, mas vamos supor que ela aplicou e resgatou e gerou um rendimento entre a aplicação e o que você resgatou, rendimento de mais 50 mil por mês. Então quer dizer que naquele mês a Ediana teve uma receita de 120 mil reais. Super rica pro governo. Somando isso, sim, ao final em 6 meses já. A Ediana tem mais uma empresa que paga para ela 60 mil reais de dividendos por mês. Já é acima de 50. A empresa já faz uma retenção. No final do ano, soma-se tudo, superou 600 mil, já. Acima de 600 mil você começa a ter uma tributação, até 1.200.000, acima de 1.200.000 já é 10%. Puf. Já é 120 mil a mais que você tem que pagar. Até 1.200.000 você tem uma alíquota gradativa aqui. Então, nós estamos falando de reforma tributária, IBS, CBS, impacto. Mas nós temos outras coisas que a gente tem que olhar. Nossa. Nós temos outras coisinhas que a gente tem que olhar e é importante. Coisinha, né? Bem
pequenininhas. Aí por isso que eu falei para você lá no início. A gente tem que ter eu não sou obrigado a ser especialista é um estudo, em tudo. né? Eu tenho que ter um conhecimento. Eu não posso chegar para o contador no final do ano, estamos aqui. Aí ele vai te entregar uma guia para você pagar. E você vai falar que ele é um incompetente, que é isso, que ele não te orientou. Não, a culpa não é dele, que o contador, você chega lá no final do ano e entrega tudo para ele. E aí? Entendeu? Então, é um desafio, né? É o momento que a gente fala o seguinte, é o momento da gente ter conhecimento e fazer planejamento. A gente tem que planejar. Aí, algumas perguntas que a gente recebe. A hold ainda é interessante? Muda completamente. O governo aproveitou tudo isso para mudar a regra do ITCD. A partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2027, só para a alíquota uniformizou, é de 2 a 8. Já existe essa alíquota de 2 a 8 sobre o valor de mercado. Mas tem alguns estados que a alíquota é 2, outro estado que a alíquota é 4, outro é 7. Ainda se pode fazer um planejamento. A partir de janeiro, não. O critério é único. É valor de mercado, alíquota gradativa, até 8%. E tem um projeto de lei já esperando para ser aprovado para subir para 16%. Acho que possa. Dependendo do presidente. Não, porque na verdade o Brasil é muito rico, né? A gente é muito o brasileiro é muito rico. E depois o povo ainda quer ir morar fora do país. Deus só pode ser brasileiro. Na verdade, a gente falou muito da reforma tributária do consumo, mas nós estamos passando por uma reforma tributária da renda. Aí estamos passando por uma reforma também patrimonial, que é ITCD, no caso. Então o governo deu uma mexida grande, são muitas mudanças ao mesmo tempo. Pode falar. Se eu pudesse fazer um resumo de tudo que nós falamos, né, a conclusão. É preocupante, mas não é alarmante, né? A gente vai ter que entender o que está acontecendo. E a gente vai se adequar. Isso é fato. Isso é fato. A gente vai sobreviver nesse período de transição, o mercado vai se adequar. Quem vai pagar vai ser o consumidor, vai ser aqui. Uma hora. Vai se ajustar. A gente vai se adequar. Tá certo? Vai aprender nota fiscal eletrônica. A gente não acreditava que existia. Aí quando a gente aprendeu, o legislador fala assim, peraí, eles estão muito tranquilos. Então, mas eu acho que a lição maior de tudo isso, tá? É o que eu falo bastante. A gente tem que ter um pouco de conhecimento e se organizar para planejar. Se vai ser terceirizado. Não, eu sou um grande produtor, tenho condição de ter toda uma equipe interna. Se vai ser interna. Mas a gente tem que ter esse acompanhamento, esse planejamento. Porque se você ficar restrito à sua lavoura, você pode ter surpresa desagradável. Só no operacional. Você pode ter um sócio aí que fica só com a parte do lucro e com quase todo o lucro. A gente fala muito aqui, João, que a gente tem percebido cada vez mais, e acho que a pandemia também reforçou isso, é que essa questão da presença feminina, né, da presença da mulher dentro dos negócios de modo geral, isso não é só no agro, mas assim, trazendo aqui, né, pra nossa sardinha, né, dentro do agro a gente tem visto muito isso, não só da esposa, mas principalmente aí pensando realmente não só em herdeiros, mas em sucessores, né, de aproximar mais e com essa, vamos falar assim, talvez de uma distribuição de atividades, de responsabilidades dentro do negócio, né, porque o negócio realmente passou a exigir muito mais nesse sentido. E eu acredito que isso é uma grande vantagem porque, de modo geral, a gente vê que a mulher é um pouco mais detalhista, um pouco mais minuciosa. Não estou aqui desmerecendo os homens e o trabalho dos homens. Não é sobre isso, gente. Por favor, não coloquem palavras na minha boca. Mas é porque, assim, é realmente uma coisa da presença, né, feminina, essa participação e a importância realmente do negócio ser conduzido de forma profissional. Porque aí essa mulher, ou mesmo esse homem, esse filho, ele está buscando se profissionalizar. Vocês têm percebido isso também dentro né, dessa demanda, por exemplo, dos clientes? Quando a gente atende o agro, eu costumo brincar que as mulheres do agro são as rainhas do Excel, porque o controle financeiro, Excel System. O controle da produção é impressionante, né? O quanto a mulher está à frente. E o detalhe, ela não está só ali no administrativo, no ar-condicionado, não. Quando pisa para o campo, ela também vai, ela entende insumo. A gente que é advogado, que não é do ramo, vai aprender nos jargões. Sim. E é impressionante. E nas reuniões que a gente tem feito, a gente fez reuniões com várias famílias nesse período que a gente esteve aqui, muitas das mulheres participantes perguntando, entende mais de tributo. Entende mais do tributo, pergunta mais que os homens, entende às vezes mais do que os homens estão à frente ali do negócio. Então, sem sombra de dúvida, a mulher tem sido crucial para esse desenvolvimento, para a força do agro. E essa demanda, como a Diana colocou, nós falamos muito a respeito disso.
Porque a partir do momento que você pega uma folha de pagamento de uma propriedade rural, aquela mulher que ela tá alheia, que ela não tá dentro da propriedade, nem dentro do escritório, e o Covid jogou muitas mulheres dentro do agro da noite pro dia, com a safra já rolando, dá uma surtadinha, você fica meio apavorado, porque você tem, de repente, filhos estudando fora, filhos pequenos, e é tu, filha, não tem outro não. Tu tem que... Mas eu falo o seguinte, né? Aqui em Balsas, né, a gente tem uma grande amiga aqui, que é do agro. O que a gente percebe? Uma divisão de funções, de tarefas entre o casal. Um fica na produção, outro fica no financeiro. E algumas situações, algumas fatalidades, ou quem está na produção se vira. Se está obrigado a olhar o financeiro que não colheu e vice-versa. Então, acho que essa divisão de tarefas, esse conhecimento a gente tem que ter geral. Juntar. E como eu falei, essa grande amiga para mim, eu tenho uma admiração muito grande que ela sobreviveu a isso. Mas por quê? Que ela também conhecia grande coisa do agro, não só o financeiro. Ela sabia tudo. Então, esse envolvimento é muito importante. E a divisão de tarefas e o processo de sucessão não é só no agro, né? A gente vê empresas, grandes empresas quebrando, e no agro é o seguinte, você vê grandes produtores, de repente aquela fazenda produção, morreu lá os patriarcas, né? As matriarcas, e a fazenda é vendida, tudo mais, é arrendada. Então, que às vezes é uma decisão até coerente, porque se a pessoa não conhece nada, né? Eu falo isso, João, porque assim, lá em casa eu já falei que eu não tocaria a fazenda. E não é que eu não sei, mas eu não tocaria. Isso seria uma escolha, né? Porque aí não tem a ver com competência, tem a ver com escolha, com opção. Porque realmente, assim, a coisa da dedicação, porque é uma coisa, esse é um outro tema que a gente traz muito dentro do agro, o nível de dedicação é muito alto, o nível de exigência é muito alto. Eu não tô falando aqui de questões tributárias, ambientais, não. Eu tô falando operacional, para quem é agricultor, não estou falando de quem é dono de fazenda, não. Porque tem que diferenciar quem é agricultor de quem é dono de fazenda. Dono de fazenda, ele vai lá, dá uma olhada, tem um gerente e tal, não sei nada. A gente tem um agricultor, aquele cara que vai e é o cara que executa também. Então, essa diferenciação ela é importante porque, às vezes, os pais querem que os filhos façam e eles não querem fazer, e às vezes fica aquela coisa, mas vai dar certo. Não vai! Tem hora que não vai. Então, assim, tem que ter muita clareza, né, sobre essas decisões também, para eventualmente não naufragar, né? Porque aí às vezes você acha que vai dar certo, mas não vai, porque o cara não tem habilidade, ele não tem vontade para aquilo, né? E às vezes os pais ficam naquela anseio, né, naquele desejo, num sonho, mas assim, tem que tratar umas coisas realmente com muita realidade, com muita clareza, para tomar as decisões corretas, porque a gente está falando de um cenário que é um cenário desafiador e incerto em alguns pontos, né, que a gente ainda vai conhecer. E a sucessão é muito importante em todos os sentidos, tanto conhecer, né, tanto do conhecimento do negócio, tanto de você preparar a sua sucessão. Eu vou deixar na minha pessoa física, vai explodir. Tem outras formas. Quando a gente fala de holding patrimonial e tudo mais, as pessoas só olham só o aspecto tributário. Eu vou ter um ganho disso. Não, o ganho tributário é parte disso. O mais importante é você preparar, você consolidar e como é que você quer que seja gerido, como vai ser gerido. Na falta de um, tem o outro, na falta... Isso é o mais importante. Continuidade. É você preparar a sucessão. É um desafio. João, Marcos, a gente amaria continuar aqui, mas a gente também sabe que vocês também têm compromisso, então assim, olha, gratidão. De noite. Oi, gente, olha, o João, o Marcos, né, vão estar, né, no Sim de Balsas, porque o dia da gravação não é o dia que o programa vai ao ar, né, então na verdade a palestra de vocês já vai ter acontecido, então assim, mas é um prazer ter vocês aqui, principalmente assim, trazer esse compartilhamento, né, essa doação no sentido de compartilhar as informações, esse é um conteúdo que é tão sensível. E para muita gente que não tem condições de ter essas informações. Exato. Né? Pelo menos para acender acende o alerta. Tem que acender o alerta, porque a gente sabe, tem muito produtor que ele tá lá, como a Ediana falou, aquele que fica direto na propriedade, tá preocupado com outros trem, não tá nem pensando nisso, não.
Ele tá vendo que tem um lobo atrás dele. A mensagem final que eu acho que a gente pode deixar assim para vocês, para o produtor rural, para quem tá nos ouvindo aí, né? É que eu gosto dessa reforma no seguinte aspecto. Ela não é simples como deveria ser, mas ela traz uma coisa muito importante, que é a transparência. Finalmente a gente vai saber qual que é a bendita carga tributária que a gente paga a cada produto, a cada compra. Bom, e o que isso é importante? Eu costumo dizer, nós estamos falando de uma alíquota de 28% a 30%. Revoltas, revoluções, inclusive no Brasil já foram feitas por conta de muito menos. Sim. Então o trabalho que vocês fazem aqui é crucial, porque muda-se o sistema de tributação, a gente agora tem condições de realmente visualizar e entender. E o trabalho de divulgações que vocês fazem aqui, onde é que tá indo? Peraí, mas vai aumentar essa alíquota, já paga 30%, o governo quer subir? Né? Vamos agora ter consciência. E eu não tenho estrada para educação. E a gente, ou seja, a nossa base é Goiânia, mas a gente está aqui sempre em Balsas. Nós temos muitos clientes aqui em Balsas e pensamos até já em abrir uma sucursal aqui do escritório. Olha, tá vendo? Para vir curtir esse calor, compartilhar. Claro. Essas cachoeiras, né? Fazer a parte turística que a gente ainda não fez. Mas para a gente tá sempre à disposição e o Instagram de vocês tem também conteúdo, o pessoal pode seguir, tem Instagram do escritório. Por favor, compartilha. Pode, claro. Parte de tecnologia. Marcos, vai lá. Posto conteúdo diariamente, estou sempre atualizando e mantendo informações do que está acontecendo. É Marcos Felipe Advogado, não tem segredo. Marcos Felipe Advogado. Marcos Felipe Advogado, do escritório é MAFL Advocacia. MAFL Advogados. Advogados. MAFL Advogados. Isso. Gente, todas essas informações a respeito dos Instagrams, o conteúdo, o contato, a gente vai estar também no link da bio, né? Você pode ir lá olhar nas redes sociais, então lembrar, @Rede Agro Mulher Mais, tá lá. Todas essas informações aqui para vocês conectarem também, né? Passarem a seguir e acompanharem o trabalho do escritório, do João, do Marcos. E tendo dúvidas, a gente está à disposição. Se tiver algum agricultor, algum associado que quiser algum esclarecimento, fique à vontade. A gente não cobra consulta, tá? Pode ligar. A gente 3 horas de consulta. Porque ele fala o seguinte, a gente gosta de compartilhar o conhecimento. Sim, maravilhoso. A gente aprende com isso também. Gratidão. Gente, muito obrigada. A gente que agradece. E tomara que... Até o próximo. Eu acho que vai ter que ter episódio 2. A gente volta e trazer outros temas. A questão de hold mesmo, de sucessão, são temas também abrangentes. É como a Diana falou, nós temos um público variado. Então a gente falou muito sobre o agro, mas vocês também falaram da questão. Aqui tem muitas empresas de transporte. Comércio, Vamos fazer. Então, A reforma tributária, a gente fala assim, eu brinco muito, a gente faz, temos muitos clientes em Santa Catarina também, né? Sim. E lá a gente fala o seguinte, como a legislação ela veio, publicou a emenda, depois a lei complementar, os regulamentos. Então a gente criou uma minissérie, né? Uma temporada. Eles não estão na macro. Não, e só pra lembrar, né? Não vai ter a temporada final, né? Só vai, again. Mas eu acho que assim, a gente já vai deixar combinado a próxima vez que eles vierem pra Balsas. O João já avisa, Diana, semana que vem a gente tá em Balsas, a gente marca um outro horário. Vamos marcar assim, é um prazer. Gente, muito obrigada. É isso, gente. Mais um Chama na Botina que chega ao fim. Acompanhe a gente esse episódio e os outros. Você sabe que você pode acompanhar @Rede Agro Mulher Mais, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Além da Rádio Boa Notícia, de 8 às 10, todos os sábados. Tchau, tchau.